casaca! Há soluções, há diversas soluções. Uma delas, que está até previsto também no próprio regulamento da ANRESF, que é a constituição do chamado Blind Trust, ou seja, que é a constituição de um fundo que vai gerir independentemente de quem seja o proprietário do clube. Né? Ou seja, então é constituído um fundo gestor, né, que vai tomar as decisões e não vai se reportar ao proprietário. A preocupação aqui é que não haja uma administração sobreposta, né? Que um grupo familiar, no caso, se ficar entendido, é bom dizer, se houver esse entendimento que parente, né, que enteado também é parente, por isso existe a restrição, existe uma forma de remediar. Ou seja, você cria um fundo, é como se você terceirizasse a administração de um clube, você é proprietário, mas você terceiriza, né, para a administração do clube até o prazo do problema. E a gente tem que lembrar, Fábio, que aqui a origem do problema é o fato da Leila ser presidente do Palmeiras. O mandato da Leila termina em 2027. Então, dezembro de 2027. A gente está falando aqui de um problema que vai durar um ano. Né? É um problema que dura um ano. Isso trava a vida do Vasco? Não. Pelo contrário. Eles podem muito bem constituir esse fundo, que é dissociado, ele não vai participar, quem é proprietário não participa no dia a dia da administração, mas o clube vai ser administrado. Ou seja, durante esse período de um ano. Então, desculpa lhe interromper, só para que a gente possa entender. O Marcos Lamáquia nos convida. Fábio Azevedo, doutor Pedro Teixeira, quero que vocês administrem um fundo que eu vou criar. Um fundo Caravela Vascaíno. Pronto, o nome do fundo. Esse fundo, eu vou aportar o dinheiro, eu, Marcos Lamáquia, é isso? Isso, nesse você fundo? aporta o dinheiro. Então eu vou jogar lá, ó, 1 bilhão para vocês administrarem durante um ano. É isso. E o doutor Pedro vai ser o CEO, eu vou ser o diretor executivo, pronto. Nós vamos tocar a operação. Acaba o problema? Acaba o problema. Porque nesse caso aqui, você demonstra que de fato existe uma dissociação entre a administração e a propriedade. Porque o problema está na administração, né? Não na propriedade. Não, porque se quem é proprietário tem uma ligação com uma pessoa que administra outro clube, que disputa a mesma série, né, e aí há o entendimento de que isso não pode acontecer, o problema é resolvido a partir do momento que você dissocia a propriedade da administração. Você fala assim, olha, eu não administro o clube. Ou seja, a administração não se reporta a mim, eu só sou o proprietário. Agora, a administração não se reporta a mim. Ou seja, você resolveu o problema. Né? O problema aqui é a integridade da competição, é a lealdade esportiva. Então, quer dizer, você não quer... E aí, eu acho que é importante também a gente deixar um pouco de lado as paixões, porque, assim, hoje isso está acontecendo com o Vasco. Hoje está doendo aqui na nossa carne. Mas isso amanhã ou depois pode acontecer com outro clube. E nós iremos reclamar. Né? Nós iremos reclamar, porque se eventualmente acontecer isso com outro clube, você vai falar, não, peraí, pô, olha aqui, existem dois clubes cujos donos são os mesmos, né? Isso pode criar um problema, e isso desvaloriza até a competição. Então, claro. Quer dizer, nós temos que ser os primeiros a defender uma dissociação completa. Né? Eu tenho certeza que tanto o vascaíno como o palmeirense é o que eles mais querem. Mas é isso, Fábio, mais uma vez, eu acho que essa é uma das soluções. Acho que a gente precisa deixar um pouco de lado o barulho, entendeu? E focar nas respostas. Focar na resposta de quem deve dar a resposta. Se é a RESP que tem que decidir, que seja decidido o quanto antes. Então vamos lá. Então a gente tem que cobrar da Associação Nacional que se manifeste. Exato. E ela está sendo cobrada pelo Flamengo, publicamente. O Flamengo está assim surgindo. Falou assim, como é que é? Vocês não vão se movimentar e falar nada não? Porque isso não pode acontecer. Mas ela pode por si só já se manifestar sem que a venda tenha sido consumada? Assim, o que eu acho, Fábio, tecnicamente, essa análise seria a posteriori. Mas como existe uma questão aqui, que aqui é sui generis, né? Aqui é uma venda feita por meio de um leilão público no processo judicial. Então, quer dizer, você imagina a gente percorrer todo esse procedimento, toda essa publicação de edital, apresentação de propostas, autorização judicial,
E aí, lá no final, a RESF eventualmente fala, olha, não pode. Quem comprou não pode comprar. E isso, Fábio, assim, fazendo uma comparação, é a mesma coisa que quando o CAD se manifesta sobre alguma coisa. Perfeito. Quando você tem lá, por exemplo, duas empresas vão se unir, Nestlé e Garoto. Existe ali a troca de documentos, assinatura de compromissos, né, memorandos de entendimentos, mas é feita uma consulta ao CAD. Por quê? Porque se o CAD não autorizar, a venda não é feita. Então, assim, se a gente quer uma venda que seja definitiva e que a gente pare de falar nesse tema e o Vasco siga a sua vida, eu acho que o próprio Vasco deveria. Porque assim, fica essa questão do Flamengo, o Flamengo provocou, o Flamengo está querendo prejudicar. Eu acho que o próprio Vasco, na minha opinião pessoal, e aqui estou falando de opinião pessoal aqui, né, de quem estuda esse tema, eu acho que o maior interessado nisso, né, em esclarecer essa questão, é o próprio Vasco. É o próprio vascaíno, a própria torcida. Ninguém vai querer que a gente passe por tudo isso e chegue lá no final, poxa, agora não pode. Ou então a interpretação foi no sentido contrário. Imagina, seria o pior dos mundos. Um outro cenário, eu já até falei isso aqui, algumas pessoas já estão até comentando, não seria surpresa, claro que se você perguntar, a presidente do Palmeiras vai dizer, jamais isso passa na minha cabeça, né? Que ela renunciar. Olha, a minha família, né, de alguma forma, o enteado, o filho do meu marido está comprando, né, o Vasco, e para não prejudicar nem o Vasco, nem o Palmeiras, porque também a torcida do Palmeiras vai ficar aborrecida, né? Olha, eu vou renunciar aqui. Também é uma situação. Isso aí é uma outra solução. Agora, uma dúvida que as pessoas ficam, o Vasco é SAF e o Palmeiras não é SAF, ou seja, a presidente não é dona do Palmeiras, mas é ela quem administra. Sendo SAF, ele administraria, teria o poder de administração. Então, como poder de administração, não podemos estar na mesma divisão, é isso? Exatamente, porque a lei, e aqui eu tenho até a redação da lei aqui para ficar muito claro, tanto o artigo 62 da Lei Geral do Esporte, quanto o artigo 86 do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade, eles falam em administração. O artigo 62 é vedado ao administrador, sócio, acionista ou dirigente de organização esportiva profissional participar simultaneamente da administração, do capital social ou da gestão de outra organização esportiva profissional que dispute a mesma competição. Para os fins desse disposto no artigo, a vedação se estende ao cônjuge e aos parentes até segundo grau. Aí aqui a questão, a lei aqui, nesse caso, fala só de parentes. Aí é aquela controvérsia que hoje o aquela discussão está veiculando. Aqui será que foi intencional, ou seja, a Lei Geral do Esporte quis falar apenas de parentes e não quis falar de parentes por afinidade, porque parentes... Que é o caso do enteado, né? Exatamente, só para a gente entender aqui tecnicamente, né? E aí é um entendimento técnico, isso aqui não é achismo, não. Parente é consanguíneo ou civil. Consanguíneo é sangue, pai, mãe, filho, tio, avô. Então, assim, sempre que você tem uma relação de sangue, é parente, porque é consanguíneo. E civil, no caso, é quando existe doação ou por afetividade. Né? Existe pai, né? Os pais que são pais afetivos. Né? Então, nesse caso, há o conceito de parente nesse sentido. Agora, parente por afinidade é constituído com casamento ou com união estável. São os parentes do seu cônjuge. Ou seja, sua sogra, seu sogro, sua nora, o seu genro, seu cunhado, seu enteado, a madrasta, o padrasto, todo vínculo parentesco que foi constituído em razão do casamento ou da união estável é um parente por afinidade. E por que isso é importante? Perfeito. Fábio? Porque quando a lei quis restringir a parente, tanto consanguíneo quanto por afinidade, ele fez isso de forma expressa. Lá no Código de Processo Civil, existem impedimentos dos juízes, que se aplicam aos juízes. Ou seja, os juízes não podem julgar a causa que ele quiser. Causas de parentes, eles não podem julgar. Casaca!